Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso de GraphQL aqui do Code for the Win. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai construir. Bom, eu não vou dar muitos detalhes sobre o que a gente vai construir, porque a gente vai construindo com o decorrer das aulas. Mas a gente vai construir um game, um joguinho, com base em uma API pública de Pokémon. Então, basicamente, a gente vai criar uma conta. Esse usuário ele vai conseguir capturar os Pokémons com base, com base no que está disponível para ele. Ele vai conseguir adicionar esses Pokémons à conta dele e vai conseguir batalhar com outros usuários. Então a gente vai ter que salvar esses dados, então a gente vai ter que mexer com o banco de dados, a gente vai ter que mexer com contas de usuário, então a gente vai criar um sistema de autenticação e a gente vai criar um sisteminha real-time para as batalhas acontecerem. Então, acho que vai ser bem divertido. E nessa aula a gente vai começar a criação do processo de autenticação. Então a gente vai definir os esquemas, os resolvers, para que na próxima aula, essa vai ser uma aula dividida em duas partes, para que na próxima aula a gente comece a aplicar de fato o sistema de autenticação. Hoje a gente só vai criar o esquema aqui no nosso servidor. Então, deixa eu tirar minha imagem aqui e bora para o código. Bom, na aula anterior a gente fez a construção do nosso servidor. Agora vamos deixar ele um pouquinho mais organizado. A gente tem a pasta package, server, main.mjs. Vamos criar aqui uma nova pastinha chamada user. Opa, letra minúscula. Nessa pastinha user, a gente vai armazenar dados relacionados ao nosso usuário. Então vamos criar aqui para o user um cara chamado user schema. Nesse arquivo user schema vão ficar todo o esquema relacionado ao nosso usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse é o nosso arquivo main, é como se fosse o nosso root aqui do nosso projeto, nosso servidor. Vamos extrair esse typedef aqui e vamos jogar lá para o user. Vamos renomear ele user typedefs. Então, as definições de tipo do usuário são essas daqui. Opa. Deixa eu deixar em meu case aqui. Beleza. Vamos dar um export também. Aliás, aqui eu tenho que colocar em JS, porque eu não estou utilizando o arquivo JS normal. Beleza. Deu um export nele. Agora aqui em typedefs, eu vou adicionar user typedefs. É o cara, fiz a importação aqui, certo? Desse cara aqui. Vamos fazer a mesma coisa com os resolvers. Vamos tirar ele daqui e vamos criar um cara chamado user resolver. Resolvers, aliás. Vamos colar ele aqui e vamos dar um export em users resolver. User schema e user resolver. Então vamos chamar ele aqui de user resolvers. Vamos importar ele aqui. Beleza. Deixa eu ver um negocinho aqui. Nosso package.json, vamos instalar um pacote para trabalhar com formatação de código. Então, abrir o terminal. Eu vou voltar a pastinha aqui para o root, e aqui eu vou dar um yarn add prettier -d para instalar como uma biblioteca de desenvolvimento. Eu vou colocar o "-w". Se eu não colocar esse "-w", ele vai falar aqui que eu estou tentando instalar um pacote meio que global aqui no arquivo raiz do meu projeto. Na verdade, eu quero fazer isso mesmo, então por isso que eu vou colocar esse "-w" aqui. Ou seja, esse pacote aqui vai servir para todos os projetos dentro da pasta packages. Ele instalou aqui, beleza? Não funcionou, deixa eu ver. Funcionou sim. Eu vou formatar os meus arquivos aqui agora. Esse cara aqui. Beleza. Vamos executar o servidor aqui para ver se a gente não tem nenhum problema. Preciso configurar aqui variáveis de ambiente. Colocar no Node 16 e vou usar o yarn, beleza? Aplica, ok, e executa. Ele deu alguns erros aqui. Provavelmente, aqui, eu coloquei user.js, tem que ser mjs, que eu estou utilizando export e import do Node 16. Então, todos os arquivos têm que ser .mjs ou mjs, senão vai dar pau. Vamos executar de novo para ver.
Beleza, ele executou. Vamos aqui abrir a porta 4000. Beleza. A nossa query da aula passada está aqui e funcionando. Agora vamos começar a implementação, né? Deixa eu formatar aqui, beleza. Vamos começar pelo nosso esquema. Aqui a gente vai ter um type user, certo? Eu estou falando aqui para o GraphQL, cara, cria um tipo user, que é o usuário. Esse user, ele vai ter name. Então, todo usuário do nosso sistema tem name, propriedade de nome. Tem a propriedade e-mail, que é string, e vai ter uma propriedade, beleza, por enquanto só isso aqui, nome e e-mail. Agora, a gente vai construir uma consulta para buscar esse e-mail aqui. Vamos chamar de user. Esse user vai retornar um tipo usuário. Beleza? Quando eu defino... deixa eu só tomar um cafezinho aqui, senão eu fico sem voz. Beleza, quando eu defino... Antes disso, o nosso servidor ele não está sendo atualizado em tempo real. Então, se eu vier aqui, ele não vai estar pegando esse usuário aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou adicionar um pacote para ficar ouvindo todas as mudanças que eu faço no código. Então, deixa eu encerrar o meu servidor aqui. Vou navegar até a pasta packages, até a nossa pasta server, e vou dar um yarn add em NodeMoon. Não tenho certeza se é assim. NodeMoon. É NodeMoon com um O só. Vou dar um yarn add em NodeMoon. Opa, eu vou colocar como "-d", porque vai ser uma biblioteca de desenvolvimento. Beleza, o pacote foi instalado aqui. Agora a gente vem aqui, ó, clica, escreve, na verdade, NodeMoon no main.js. Vamos executar. Beleza, agora qualquer mudança que eu faça aqui, ó, ele restarta o nosso servidor pra gente. Então aqui, posso fechar essa guia, executar aqui. Aqui, ó, a gente já tem uma consulta user. A gente pode até tentar adicionar ela aqui, mas vai dar pau. Não vai funcionar. O nosso usuário tem e-mail e name. Vamos executar. Não retornou nada. Por quê? Porque o nosso resolver não está definido, ele não existe. Beleza, então, para resolver isso, deixa eu só dar uma explicada geral no que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Esse aqui é um cliente para a gente testar as nossas consultas para o nosso servidor. Basicamente, eu estou falando query. Vou fazer uma consulta. Que consulta? Usuário. Aqui eu defini aqui. Essa consulta ela retorna o quê? Um usuário. E esse usuário tem name e e-mail. Então, me traz a propriedade name e e-mail. Mas vamos lá. Existe o resolver, existe o esquema, mas não existe o resolver. Então vamos lá nos resolvers. Resolver é a função que vai resolver aquela consulta. Se a gente tem uma consulta chamada usuário, user, a gente precisa de algum lugar mandar um usuário para alguém. Então vamos vir aqui e vamos, na verdade, começar a deletar esse getName aqui. A gente não quer mais ele. Vamos vir aqui e chamar ela de user, beleza? Agora, isso aqui vai dar problema. Se a gente executar aqui, beleza, tanto o e-mail quanto o name veio null. Por quê? Porque eu não estou retornando o usuário, eu estou retornando simplesmente uma string. A gente tem que mudar isso aqui. A gente tem que retornar um objeto com a propriedade name, Fernando Lima, e a propriedade e-mail, lnfernandobr@gmail.com, que é o meu e-mail. Agora, ele deu certo. Ou seja, dá uma explicação mais detalhada aqui. O resolver, ele é um objeto que retorna algumas propriedades. A propriedade query e a propriedade mutation. Então, todas as nossas consultas vão ficar aqui, ó, esse objeto query aqui. E todas as nossas mutações vão ficar aqui nesse objeto mutation. A gente, por enquanto, não tem nenhuma mutation, só query, que é esse query aqui. Esse query é um objeto e tem user. User está aqui. User é uma função que vai retornar algum dado
para o nosso cliente. Se eu vim aqui e tirar e-mail, tirar o nome, aliás, deixar só e-mail, eu vou trazer só o e-mail. Apesar de eu estar retornando esses dois caras aqui, o GraphQL sabe que eu só quero o e-mail. E como que ele fez isso? Ele validou contra a minha query que eu escrevi aqui. Então isso aqui chega no meu servidor, só o e-mail, retorna só o e-mail para ele. Beleza, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Sempre que você tem uma propriedade, uma função, você pode fazer assim no JavaScript, que é a mesma coisa. Então, a partir de hoje, quando vocês, a partir de hoje, aliás, esse padrão eu vou escrever como sendo isso, que significa a mesma coisa, uma função. Uma propriedade que é uma função. Beleza, vamos agora vir aqui no nosso esquema, a gente definiu o type user. Vamos definir agora uma função chamada login. Essa função chamada login, ela vai retornar... aliás, vamos mudar essa consulta aqui, user. Essa consulta user, ela precisa de um parâmetro. Eu estou buscando um usuário, mas por enquanto eu só tenho um usuário. Mas e se eu tivesse mais de um? Por isso que a gente precisa passar aqui uma propriedade. Eu vou passar uma propriedade chamada user ID, e é do tipo ID. Ou seja, essa função user aqui recebe parâmetros user ID. A gente colocou isso daqui, vamos vir aqui. Eu posso deletar isso aqui. Posso deletar aqui também e pedir para ele adicionar a consulta de novo. Adiciona os argumentos da função e retorna só o e-mail. O user ID a gente vai passar aqui, tá? Os parâmetros. Então vamos passar um parâmetro 1. Executei, vai dar problema. Opa. Porque o nosso resolver daqui ele tá resolvendo, aliás. Mas beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos definir alguns usuários, users. O primeiro usuário é o Fernando. E o segundo usuário, é o Felipe. Felipe@gmail.com. Agora, quem que eu retorno aqui? Users. Beleza, null. Claro que não é users, né? Aqui eu quero um usuário só e eu estou retornando vários usuários. O que a gente vai fazer? Bom, a gente tem uma propriedade, todo resolver tem uma propriedade root, tem a propriedade args e tem a propriedade context. E tem uma propriedade info também. Por enquanto, a gente vai se atentar nessas três aqui, mas nessa aula a gente vai se atentar mais aos argumentos. Root, agora eu não vou explicar, e args, eu vou explicar agora, e context no futuro. Então vamos deletar o context e vamos vir aqui trabalhar com arg. Vamos dar um console.log em args, para vocês verem o que a gente tem nesse argumento aqui. Executou, user ID 1. Então é exatamente isso. Eu estou passando um objeto aqui e esse objeto cai aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir a propriedade user ID. Vamos logar, executar, e user ID igual a 1. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar o ID aqui para esses usuários falsos meu. ID usuário 1 e usuário 2. Vamos fazer o seguinte também. Vamos dar um find no user, onde o user.userid tem que ser igual ao meu user ID que eu estou consultando, que é o cara que eu estou passando aqui. Se a gente executar, ele vai retornar o e-mail. Se a gente agora eu quero o usuário de número 2, Felipe, beleza? A gente está fazendo aqui buscando o ID com base no argumento que a gente recebeu aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma função de login. Essa função de login, aliás, ainda antes disso, para mostrar para vocês, vamos criar uma função chamada users, que não recebe parâmetro nenhum e vai retornar um array é com esse cara aqui, e eu coloco
de user, um array de user. Quero que você retorne para mim um array de users. A gente vem aqui, a gente tem que construir o resolver. Essa consulta aqui não existe no nosso resolver. Vamos vir aqui. Vamos duplicar esse código, certo? Chamar de users. Eu não recebo parâmetro nenhum. Eu não utilizo root, então posso deixar vazio mesmo. Eu vou retornar simplesmente users, todos os usuários da minha base. Se a gente vier aqui trocar para users, tirar os parâmetros, a gente pode tirar esses caras aqui também, vamos chamar de users, executar, a gente retorna um array com o ID, com o e-mail de todos os usuários da nossa base. A gente não vai querer essa consulta aqui agora, então vamos deletar, só para mostrar para vocês. Vamos deletar o resolver também. Vamos vir aqui e construir uma cara chamada login. Login vai receber o e-mail, tipo string, vai receber password, do tipo string também. E vai retornar, por enquanto, um boolean. Vai? A gente pode retornar, como vocês estão vendo aqui, string, boolean, ou um tipo complexo, um object GraphQL type, que é um user. No caso aqui vai ser um boolean. Vamos definir esse cara chamado login. Ele vai receber, como a gente definiu aqui, um e-mail e um password. E-mail e um password. Vamos dar um console.log no e-mail e também no password, por que não? E vamos retornar um true para indicar que deu certo. Vamos vir aqui. Agora a gente vai querer o login. Aliás, vamos mandar aqui ele construir para a gente. Adicionar os argumentos e tudo mais. E vamos retornar aqui o nome. Opa, fiz coisa errada. A gente vai... A função login, certo? E vamos adicionar os parâmetros e-mail e password. O e-mail vai ser o e-mail lnfernandobr@gmail.com e o password vai ser 123. Beleza, retornou true, fingindo aqui que a gente fez um login. Vamos criar agora. Essas funções aqui elas serão implementadas mais para frente, mas por enquanto a gente vai criar só os mocks aqui, beleza? Vamos criar uma mutation, type mutation, create user, uma função que vai criar o usuário e vai retornar para a gente o usuário criado. Ele vai receber name do tipo string, e e-mail do tipo string também. Create user, vamos definir essa mutation. Eu venho aqui e faço isso aqui. Tá errado, porque eu estou criando o usuário, create user, dentro de uma query. Isso aqui tá errado. A gente tem que criar mutations dentro do objeto mutation. Beleza? Create user, tudo bem, ótimo. Root, aqui a gente vai desconstruir o e-mail e o que eu coloquei aqui? Name e-mail. Bom, a gente precisa de um password também, certo? O usuário tem senha. Vamos definir aqui, password do tipo string. Então aqui a gente vai criar o usuário. Por enquanto vamos retornar aqui para ele os nossos users no 0 ali. A gente conta que criou esse usuário aqui. A gente tem uma função para criar o usuário, a gente tem uma função para logar e a gente tem uma função para buscar o usuário. Essa função aqui, esse retorno está errado, não faz muito sentido, a gente tem que retornar o token, etc. Mas a gente vai mudar o retorno dessa função login aqui na próxima aula, onde a gente implementar a autenticação de fato. Aqui a gente só está criando o esquema e os resolvers aqui, ali, apesar deles não estarem resolvendo absolutamente nada, né? Vamos testar a nossa mutation? Vamos limpar isso aqui. Vou deletar aqui. Vou vir aqui. Mutation. A gente tem um tipo mutation, create user, vamos adicionar create user e vamos adicionar aqui os parâmetros. Ele vai retornar para a gente um usuário. Então, o usuário tem e-mail e name. Vamos colocar mais uma coisa no usuário, que é o ID. Então, todo usuário tem um ID, do tipo ID. Vamos colocar que o usuário
É obrigatório que ele tenha um ID, que ele tenha um name e que tenha um e-mail. Essa exclamação no final aqui significa que o campo é obrigatório. Então vamos vir aqui, vamos passar esses valores aqui. Password 123, e-mail for@gmail.com e name Fernando. Vamos executar. Beleza, ele retornou o usuário pra gente. Deixa eu pensar aqui. Beleza, a gente tem a função de login, função para criar o usuário, a função de user para retornar o usuário com base no ID dele, e a gente tem o tipo user. Ótimo, a gente tem os resolvers, apesar de não estarem resolvendo absolutamente nada ainda, e a gente deu uma organizada aqui no nosso servidor. Instalamos o pacote NodeMoon para ficar ouvindo as mudanças que a gente faz no código. Na próxima aula, a gente vai fazer a implementação do JWT, que seria a manipulação dos tokens. A gente vai começar a mexer um pouco com o context, que é a terceira propriedade aqui, context. E vamos implementar a criação de token, enviar esse token para o cliente, ver se esse token existe, quando ele tentar fazer um login e todo o fluxo de autenticação. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui. A gente construiu nessa aula queries, mutations, vimos alguns parâmetros aqui, então string, o tipo ID, a obrigatoriedade de um campo, o retorno, mais um tipo de retorno, a gente retornou um object GraphQL type, que é um objeto complexo aqui com várias propriedades, a gente retornou um boolean. Bom, a gente fez bastante coisa nessa aula, acho que ela está um pouco comprida, e na próxima aula que a gente finaliza, ou pelo menos tenta finalizar essa parte de autenticação com o GraphQL, para a gente criar aí, para a gente, aliás, prosseguir no desenvolvimento da nossa aplicação. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, dá like se você gostou e espero você nas próximas aulas.